Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu me chamo Marcos Ribeiro, sou trabalhador desta casa, faço parte do Grupo Anália Franco e com muita satisfação estamos aqui hoje mais uma vez para dar continuidade a este projeto de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje iniciaremos um novo capítulo, mas antes de iniciarmos esse capítulo, eu queria convidar todos a uma prece para que a gente possa entrar em conexão com o Pai Maior, com o Mestre Jesus. Então, aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos, e aqueles que não quiserem podem acompanhar o raciocínio da prece. O importante é que a gente entre em conexão com o Mestre Maior. Amado Mestre, mais uma vez estamos aqui juntos para entender a tua palavra, compreender os teus ensinamentos, e por esse motivo gostaria muito de entrar em conexão com os seres superiores. Então, podemos, nesses instantes, respirar profundamente, sentir o som que está à nossa volta, porque é das pequenas coisas que a gente percebe a grandeza e a presença de Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade, que possamos cada vez mais colocar em prática os teus ensinamentos, para cada dia que possamos ser pessoas melhores nesse planeta que nos foi dado, como uma oportunidade de crescimento, de melhora, de convívio, que possamos, ó Pai, sempre lembrar que tudo está sob o controle de Deus, que tudo está à nossa volta, está sob a permissão de Deus. Que nunca esqueçamos disso, Mestre. Obrigado ao Pai e que possamos dar início ao nosso estudo do Evangelho. Pois bem, amigos, né? Nós hoje vamos dar início ao capítulo 9. O capítulo 9 fala bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Para quem vem acompanhando o nosso estudo, eu já falei algumas vezes, e para quem não lembra, esse capítulo ainda faz parte da divisão que Kardec fez do Evangelho da redenção individual, né? Kardec dividiu o Evangelho em três partes, né? Baseado na fala do Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos na segunda parte, que é a parte da redenção individual, né? A parte que os espíritos fazem análise de situações e grau de elevação e de pureza para que a gente possa alcançar, né, o estado de espírito superior, né? Então, seria o caminho para que chegamos até o Mestre Jesus, né? Então, esse capítulo 9 a gente vai falar hoje de injúrias e violência, é a primeira parte do capítulo, onde vai do item 1 até o item 5. Como é de costume, eu vou fazer uma leitura de parte desses tópicos, né? Talvez até todo, porque ele não é muito grande, e depois a gente vai traçar breves comentários sobre o que traz o Evangelho. Então, injúrias e violência. Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá a condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo, que aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenado pelo conselho, e que aquele que disser és louco merecerá condenado ao fogo do inferno. Então, nós temos aqui três passagens do Sermão na Montanha, né? A gente vai comentar um pouquinho cada um deles. Antes disso, eu vou trazer um pouco o que tem a fala do Evangelho. Por esta máxima, Jesus faz a brandura da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei,
condena por conseguinte a violência, a cólera e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que nada vale, e se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Vai mesmo mais longe, que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão, és louco. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas é que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que devemos presidir às relações entre os homens e manter entre eles a concordância e a união. É que constitui um golpe deferido na beneficência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo, a lei primeira de todo cristão. Mas o que queria Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Tendo recomendado aos homens que lhe renunciassem aos bens deste mundo, havendo-lhe prometido os dos céus, enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que ele lhes recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que os primeiros. Porque aquelas palavras que dizem que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que estes faltam muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes serão feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e da caridade, deixará de haver egoísmo, o fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Então, tal a condição da Terra, quando, de acordo com a lei de progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso por efeito dos afastamentos dos maus. Pois bem, o que é que a gente pode, né, perceber aqui nessas três passagens, né, nessas três mensagens que nos traz o estudo do Evangelho de hoje, né? Injúria, né? Essa e violência, né? Essa parte do Evangelho é uma parte muito importante nos tempos atuais, né? O tema que a gente se propõe a falar hoje nos faz a reflexão de três ensinamentos que estão no Sermão da Montanha, como eu comentei no comecinho, né? Proferido por Jesus quando ele esteve aqui entre nós. O primeiro deles é, né? Bem-aventurados os brandos, porque possuirão a terra. O que Jesus quer dizer com isso? Se a gente for trazer para uma linguagem atual, poderíamos traduzir da seguinte forma: felizes aqueles que cultivam a calma, a paciência e não se deixam dominar pela cólera, porque poderão continuar vivendo na terra quando aqui for um planeta mais feliz. Manter a calma, muitas vezes, é difícil. A gente sabe disso, né? Manter a calma é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. Sabemos que os momentos de cólera causam grandes problemas sociais, não só isso, né? Mas toda vez que a gente entra em cólera, e a medicina está aí para nos falar com grande propriedade, ela nos mostra que essa explosão de raiva, né, de hormônios, né, de adrenalina, pode trazer problemas sérios para a saúde do nosso corpo. A raiva é um sentimento que afeta muito o nosso bem-estar. A manutenção da paz é o contrário, né? A manutenção da paz, a manutenção da calma, né? Apesar de que para muitos é considerado uma fraqueza, né? Na verdade, ela necessita de uma grande força interna, de uma grande força moral. E isso nos traz um bem-estar a longo prazo, né? Até mesmo no momento que você está em paz, né? Isso traz um bem-estar corpóreo que isso se reverbera a longo prazo. Já repararam quantas oportunidades nós temos no dia a dia para praticar essa máxima? Como temos no dia a dia, né, forma de exercitar em diferentes graus
em diferentes graus da nossa calma, né? No trânsito, no transporte, no trabalho, no convívio com amigos, na família. Sempre iremos encontrar situações que nos convidam a sair desse estado de serenidade e exercitar a paz interna, né? Para nos revoltarmos, perder essa paz interna e nos revoltarmos, o tempo inteiro surgem situações que a gente é chamado a sair dessa paz interior, né? É chamado para sair do nosso estado de bem-estar, né? E iniciar um embate, uma briga, né? Quantas vezes a gente sai de casa, de repente já encontra alguém em alguma situação do dia a dia que faz algo que aquilo nos incomoda e já é um convite a sair da paz. Mas é nesse momento que a gente precisa lembrar dos ensinamentos do Mestre Jesus e tentar respirar fundo, né, e colocar em exercício isso. Na família sempre vamos ter um desafeto, né, ou uma pessoa que temos uma questão a resolver, e também é nesse momento, né, que temos a oportunidade de praticar esse exercício e de mostrar para nós mesmos que conseguimos sublimar e nos melhorar, lembrando dos ensinamentos de Jesus. O trabalho é um espaço vasto para praticarmos esses ensinamentos, né? Colocamos em prática o exercício da serenidade. O segundo ensinamento que traz nesse tópico do capítulo é bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Para uma linguagem atual, podemos dizer: felizes são aqueles que promovem a paz, porque agem de acordo com a vontade divina e são reconhecidos por Deus. Essa é a verdade. Aqui Jesus nos convida a uma ação de sermos pacificadores, e nesse momento atual, como é importante o papel do pacificador. É uma figura, né, hoje, bem contemporânea. Aliás, a gente fala dessa forma, mas o Evangelho parece que o tempo inteiro ele é contemporâneo, né? É o que a gente vive. E é uma figura muito importante, né? O pacificador é aquele que age em um momento de extrema tensão entre as pessoas, trazendo toda a razão, né? Tirando a emoção e essa razão para a calma, para a racionalidade. Essa figura pacificadora é fundamental, principalmente na família, no lar, né? Onde nós temos a oportunidade de exercitar isso e de ser pacificador em situações corriqueiras, né? Situações cotidianas, situações bobas, simples. A gente convive em uma sociedade, então temos ideias diferentes, é natural isso, né? A diversidade é importante. Ter ideias diferentes é importante. A gente aprende com as ideias diferentes. E as discussões, às vezes calorosas, né, pode levar ao desafeto, ao desamor, e é nesse instante que o papel de pacificador tem que entrar em ação, né? O pacificador é aquele que acalma os ânimos, é aquele que mostra para todos que, mesmo pensando diferente, podemos conviver juntos em sociedade, podemos conviver com amor, com paz, com alegria. E sabemos que devemos respeitar a opinião de cada um, né? Isso já é bastante sabido por todos nós. Não é porque a gente pensa diferente que a gente deve deixar de amar aquela pessoa, amar o próximo. Então, pacificação é algo que nos leva à paz, né? Nos leva ao encontro dos ensinamentos do Mestre Jesus. E o terceiro item que a gente encontra do Sermão da Montanha, que está nesse tópico, né? Que seria o terceiro ensinamento de Jesus, né? Quando ele nos fala, né, sobre a lei mosaica, que diz que não devemos matar. Mas Jesus vai muito mais além do que matar. Jesus nos diz que não devemos, que não podemos nem ofender um irmão, um semelhante. E aqui ele nos mostra que os relacionamentos sociais precisam ser pautados pelo amor, pela compreensão, pela caridade moral. Jesus não deixou as diretrizes para um bem conviver social. Ele é a nossa referência maior. Então, o convívio de Jesus com a humanidade, né, é um chamado para que a gente possa conviver em sociedade. Quando nos diz que não devemos fazer ao próximo aquilo que não queremos para nós mesmos. Isso é um exemplo fantástico dessa ideia que Jesus traz de não ofender.
E se nós seguirmos essa máxima, jamais cairemos em erro. Sempre estaremos fazendo bem, sempre estaremos levando amor, a paz para todos que estão à nossa volta. E aqui ele também nos dá um alerta, né? Um alerta importante que devemos tomar muito cuidado com as palavras que nós proferimos. Às vezes a gente fala algo, não sente aquilo que está falando, ou fala muito abruptamente, de muito impulso, e não tem a compreensão, não tem a percepção, ou a ideia, né? Mesmo que tenha, não importa, mas o quanto que isso muitas vezes é agressivo, que fere o semelhante, que fere aquele que convive conosco, podendo causar danos imensos, às vezes irreparáveis, danos muito difíceis de ser consertados. Então, muito importante o cuidado, né? Essa terceira parte do Sermão da Montanha, como devemos ter cuidado com o que a gente fala, o que a gente profere. Vamos sempre pautar o respeito mútuo com os próximos, com nossos irmãos. Nosso movimento para colocar em prática esses três ensinamentos, né, sobre injúria e violência, que o capítulo nos traz, vão nos levar a um estado de felicidade muito grande. Como é importante a gente ter essa tranquilidade, né, de estar o tempo inteiro pautado nesse ensinamento do Mestre, né? A prática dos ensinamentos de Jesus nos traz uma felicidade interior imensa, leva ao nosso íntimo, ao nosso céu interior, nos harmoniza para a vida com o próximo, traz harmonia para o dia a dia. E como é importante a gente trazer esse pensamento positivo, né? De exercitar o pensamento positivo, uma leitura saudável, edificante, a prece diária, como é bom fazer a prece todos os dias. Ela é fundamental para nos conectar, para nos levar em contato a Deus, com Jesus. Ela nos traz força, ela nos traz uma intuição, muitas vezes para a gente resolver questões, né, diárias, questões individuais. O exercício da prece é a melhor forma da gente exercitar a paz interior. O evangelho no lar, fazer o evangelho no lar é uma ferramenta maravilhosa que temos. Um simples estudo, abrir o evangelho, ler com a família, né? O evangelho no lar é uma forma de harmonizar a casa, de nos harmonizar com as pessoas que a gente convive. Então é isso, meus amigos, né? Com base nos ensinamentos do Cristo, com base, né, no que a gente aprendeu do Evangelho, o Espiritismo nos ensina que a violência e as injúrias são sempre desaconselhadas, pois causam mais dores do que qualquer outra coisa. O uso da violência e dos insultos é um reflexo da falta de amor e compaixão para nós e para com os outros. A melhor maneira de lidar com a raiva ou com as ofensas é buscar calma e responder com bondade. É isso que a gente compreende hoje dessa parte do Evangelho, desse estudo. E a gente fica muito feliz porque esse capítulo é um capítulo agradável da gente ter essa compreensão, né, da bondade divina. Pois bem, estamos aqui hoje já no final desse estudo. Vamos encerrar com uma prece. Da mesma forma, aquele que sentir a vontade pode fechar os olhos, relaxar, conectar-se com o Mestre Jesus, sentir a respiração e agradecer, agradecer, agradecer. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado pela compreensão e por te conhecer. Que possamos cada dia mais colocar em prática, levar os teus ensinamentos a todos que estão ao nosso redor e que podemos aproveitar esse momento de conexão com o Mestre e mentalizar nossa família, um a um, mentalizar nossa casa, cada espaço da nossa casa, levando amor
aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, que eles possam sentir isso que nós estamos sentindo agora, essa paz. Obrigado, Pai, e que possamos cada vez mais estar juntos e que um dia podemos ter melhor compreensão do que hoje, né? Melhor compreensão dos seus ensinamentos de ontem do que hoje. Obrigado, Pai. Pois bem, amigos, estamos encerrando. Queremos agradecer mais uma vez a todos por estar aqui junto e nos encontraremos no próximo domingo, nesse mesmo horário, com esse projeto do estudo do Evangelho do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Até mais. Bom final de tarde e bom início de semana.